caros cidadãos, caras cidadãs, meus caros amigos, queria começar por agradecer a todos a vossa presença. Acreditem que são todos bem-vindos e é com grande prazer que inauguramos hoje a sede da candidatura, que queremos que seja também a vossa casa. Irei prosseguir apresentando o manifesto eleitoral que, no fundo, sintetiza as principais razões desta candidatura e o objetivo que com ela nos propomos. No próximo dia 27 de setembro, o país vai eleger um novo Parlamento e dele sairá um novo governo. Que governo será esse? Nas anteriores eleições e ao longo das últimas décadas, havia uma resposta quase inevitável a esta pergunta. O novo governo seria do PS ou do PSD e as únicas novidades que se poderiam registrar diziam respeito à questão de saber se esses partidos governariam sozinhos ou em coligações. Mas hoje as coisas já não se passam exatamente assim. É que nas eleições europeias que tiveram lugar em 7 de junho passado, para além da clamorosa derrota sofrida pelo partido do governo, a verdade é que o PS e o PSD juntos obtiveram apenas 58% dos votos expressos, o que significou uma queda acentuada relativamente aos anteriores atos eleitorais e uma demonstração insufismável de um isolamento progressivo desses dois partidos perante o eleitorado popular. De facto, apesar das torrentes de propaganda diária que, através da comunicação social e por outros meios, designadamente os seus comentadores oficiais, tanto o PS como o PSD realizam, estes não conseguiram evitar que, nesse último sufrágio, apenas cerca de 20% do total de eleitores tivesse optado por dar-lhes o seu voto. O atual governo do PS, dirigido por José Sócrates, concitou, durante os 4 anos da sua vigência, a oposição de setores inteiros da população trabalhadora em Portugal. E hoje conta apenas com o apoio de uma parte da classe capitalista e de uma corte de fiéis e serventuários que, em muitos casos, nem sequer ousam mostrar a cara. Pela ordem até aqui normal das coisas, e não dispondo já de um mínimo de apoio popular, o PS passaria agora o testemunho da governação ao PSD, servindo as eleições legislativas como um mero meio de legitimar esse procedimento. Mas para isso é necessário obter um consentimento tácito de uma maioria de eleitores, o que está hoje seriamente posto em causa. Tanto mais que, para além da semelhança total entre esses dois partidos, no que se refere ao respectivo programa e à ideologia, os mesmos apresentam como candidatos a primeiro-ministro duas personalidades que também em nada se distinguem uma da outra. Na verdade, José Sócrates tem Manuela Ferreira Leite, o seu alter ego. Ambos são os rostos gêmeos de uma oligarquia que se foi alapando nos órgãos do Estado ao longo das 3 últimas décadas, que representa exclusivamente os ricos e os poderosos deste país e que, de 4 em 4 anos, vem distribuir promessas e salamalecos à população a fim de se manter no poder e de que tudo continue na mesma. Dessa oligarquia faz também parte o atual Presidente da República, Cavaco Silva, o qual aparece agora a querer tirar o tapete a Sócrates para o estender a Ferreira Leite, enquanto faz o habitual discurso da crise, propugnando mais sacrifícios para os trabalhadores e mais benefícios e incentivos para a classe capitalista. Só que o eleitorado popular está hoje mais exigente, não aceitando já esse discurso. Sob a governação dos partidos do Bloco Central, ocasionalmente aliados ao CDS, e sob a égide primeiro do FMI e depois da União Europeia, procedeu-se em Portugal, nas últimas 3 décadas, à liquidação metódica e inexorável da incipiente base produtiva do país e ao consequente aumento insustentável do déficit comercial e a uma gigantesca concentração da riqueza, acabando o capitalismo português por se focar definitivamente em áreas de ação de rentabilidade fácil, rápida e garantida, ligadas à banca e aos seguros, às infraestruturas de transportes e comunicações, à produção e distribuição de energia, ao comércio das grandes superfícies, ao turismo de luxo e à especulação financeira. Por sua vez, o Estado, em Portugal,
absorve hoje em impostos cerca de metade do rendimento anual de um trabalhador médio, sem que isso se traduza, bem pelo contrário, numa melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Na verdade, o Estado funciona hoje, nas mãos da oligarquia que governa o país, como uma espécie de BPN ou de banco privado português, em que, servindo-se do dinheiro dos contribuintes, um número reduzido de pessoas realiza toda a sorte de negócios e malfeitorias para enriquecimento privado e na mais completa das impunidades. Depois de reduzir em Portugal à condição de país da Europa, em que são maiores as desigualdades entre ricos e pobres, entre os que têm os rendimentos mais altos e os que têm os rendimentos mais baixos, os governos do PS e do PSD criaram um desemprego estrutural que não para de aumentar e que registra já hoje taxas na ordem dos 10%, que são das mais altas em toda a União Europeia. Como única saída para o drama do desemprego, tanto o governo Sócrates como os seus émulos no PSD avançam de novo com a velha receita de Portugal se afirmar como o paraíso europeu dos baixos salários e do emprego sem direitos, apontando as portas da imigração como alternativa aos que não têm lugar ou não se conformam com este modelo terceiro-mundista que foi implantado ainda no período da ditadura salazarista, na década de 60, e da qual Portugal verdadeiramente nunca saiu. A ausência total de uma estratégia de desenvolvimento nacional, a erosão permanente das forças produtivas do país e a sucção insaciável dos recursos públicos por via de uma corrupção generalizada são peças indissociáveis do atual sistema de organização económica e política. A polémica recente sobre os grandes investimentos públicos referentes a infraestruturas ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, que são absolutamente necessárias ao desenvolvimento do país, e a consideração por parte dos partidos da ordem vigente e dos seus ideólogos de que os mesmos são dispensáveis, ou pelo menos adiáveis, exprime bem o estado de esclerose e de paralisia desse sistema e da classe política que o governa e sustenta. Problemas gravíssimos, como o do déficit alimentar do país, cerca de 80% dos alimentos que consumimos são importados, ou do déficit demográfico, Portugal está hoje entre os 10 países do mundo com a maior taxa de envelhecimento da sua população, são considerados por essa classe como questões menores, cuja solução deve ser deixada ao livre jogo da concorrência internacional. Mas se é assim, para que é preciso então um governo? A educação das novas gerações é, neste contexto, um mero e menor apêndice de políticas que a tornam supérflua e quase desnecessária. No sistema educativo, procuram reproduzir-se as relações de trabalho presentes nos demais setores produtivos, através de uma divisão hierárquica iníqua e injusta entre uma minoria de encarregados, os chamados professores titulares, e uma maioria de trabalhadores de base mal pagos, os professores, e de um aumento contínuo da intensidade e dos ritmos de trabalho, governando-se apenas para as estatísticas e para balanços contabilísticos. Pelo facto de se apostar num modelo económico de baixos salários e assente sobretudo em serviços de fraca qualificação, os diplomas escolares e as aprendizagens necessárias sofrem um contínuo processo de desvalorização no mercado de trabalho.